em Mateus capítulo 5. Mateus, capítulo de número 5, versículos 43 ao 48. Abramos, portanto, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 5, versículos 43 ao versículo 48. Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48. Assim diz o Senhor. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, mais uma vez a Tua palavra foi lida ao coração dos Teus filhos e agora será proclamada a cada um deles que aqui se encontra. Que sejas Tu, Senhor, a falar a nós nessa noite, com a autoridade que é devida a Ti, Senhor, a Tua palavra, e que através dela sejamos transformados para o louvor do Teu santo nome. Nos livra de todo o mal, Senhor, daquilo que tenta nos roubar e nos dispersar da atenção devida àquilo que Tu tens a nos dizer nesta noite. Para o louvor da Tua glória, em Cristo Jesus. Amém e amém. Na semana passada, nós demos início à exposição daquilo que eu considero como sendo um dos ensinos mais desafiadores de Jesus neste Sermão da Montanha. O ensino da aplicação da lex talionis, ou da lei de Talião, e que trata, portanto, do direito da retaliação. E sobre isso, na semana passada, nós vimos que os vários códigos, ou melhor, tratados jurídicos da antiguidade, como o de Hammurabi, o Meso-Assírio, o Hitita, e até mesmo os mais antigos ainda, como Ur-Nammu, Lipt-Ishtar e Eshnunna, já carregavam em si boa parte dos princípios legais e suficientes para que houvesse, assim, justiça em todo o mundo. Vimos que a lei estava fundamentada no princípio de equidade e justiça de Deus, e como tal, havia sido estabelecido por Deus para que os magistrados civis fizessem uso dela, promovendo a bondade, punindo a maldade, apoiando os justos e sentenciando os maus. Que essa equidade e justiça não culminava em vingança, pois não se paga o mal, cometendo um mal ainda maior contra o outro. Antes, Jesus nos ensinou que é preciso resistir ao mal. E uma das formas de o fazermos é por meio daquilo que Ele mesmo instituiu. Pois Deus concedeu os magistrados, como também presbíteros à sua igreja. E ainda que estes não façam a justiça necessária, devemos lembrar que há um justo juiz que certamente a executa, como diz Lucas no capítulo 18, versículo 7. O Senhor é completamente eficaz e faz justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite.
E sendo assim, então Jesus prossegue no ensino da segunda tábua da lei, mais especificamente, naquilo que diz respeito à segunda parte do texto que se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Utilizando-se aqui, meus irmãos, do mesmo padrão que ele já vinha utilizando anteriormente em seu ensino. Mas percebam que, nestes versículos, é aqui que ele chega, então, ao clímax da lei, no tocante aos mandamentos para nos relacionarmos com o nosso próximo. Assim, vejam aí o que ele diz nos versículos 43 e 44. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Percebam que Jesus inicia aqui, no versículo 43, uma citação da segunda parte do texto de Levítico 19, 18. Seguido, então, de um acréscimo: e odiarás o teu inimigo. Esse acréscimo não consta em nenhuma parte das Escrituras. Não é Jesus quem o adiciona, essa segunda frase. Pelo contrário, a tradição dos anciãos de Israel é quem a acrescenta. Por isso, antes da citação, Jesus deixa bem claro: foi dito a vocês. Logo, trata-se de uma observação, como nos esclarece John Gill, acerca daquilo que havia sido transmitido a eles pelos antigos, pelos mestres da tradição e propagado por boa parte dos escribas e fariseus dos tempos de Jesus. A grande pergunta que surge para nós diante disso, então, meus irmãos, é: o que estava sendo ensinado por estes a essas pessoas por meio destas palavras? E outra, que tipo de entendimento eles tiveram acerca do que diz a lei do Senhor para chegarem a essa conclusão? Mas para que nós possamos entender, é preciso que nós saibamos especificamente o que vinha sendo ensinado. Ensinado, inclusive, meus irmãos, sob a pecha de o correto entendimento. Esse era o correto entendimento que eles deveriam ter sobre a lei do amor ao próximo. Era assim que eles deveriam entender, de modo a impor o ódio aos seus inimigos. E por quê? Ora, porque eles diziam: quando um homem pecar contra outro, ele não pode odiá-lo em seu coração e ficar calado, como fazem os ímpios. Absalão não falou com Aminon, mas lhe foi ordenado que o fizesse saber de sua ira e indignação, dizendo-lhe: por que você me fez isso? Por que você me fez aquilo? Como é dito na lei, não deixarás de repreender o teu próximo. E se assim ele voltar e desejar o seu perdão, perdoe-o, e não seja para com ele implacável e cruel. Mas se ele for repreendido muitas vezes por ti, e não aceitar a repreensão, nem se arrepender do seu pecado, então odeia-o. É lícito que se faça assim. Isso aqui está escrito na tradição dos anciãos de Israel, irmãos. Mas isso não é tudo, pois ainda diziam eles: todo aquele que se diz discípulo de um homem sábio e que não se vinga, mas mantém-se como uma serpente com a inimizade em seu coração, não pode ser discípulo de um homem sábio. Maimônides, um dos principais eruditos judeus na Idade Média, comentou acerca dessa lei na tradição. E ele disse: o que está sendo dito aqui é que o discípulo de um homem sábio ou um erudito, a quem um homem o desprezar ou repreender publicamente, lhe é proibido perdoá-lo. E isso por causa da sua honra. E se ele vier a perdoá-lo, ele deve ser punido, pois a sua atitude em perdoá-lo despreza o que diz a lei. O que ele deve fazer? Ele deve vingar-se e manter a coisa como se mantém uma serpente,
com inimizade em seu coração, até que o outro lhe implore pelo perdão, e então ele pode perdoá-lo. Notem então, meus irmãos, como outra vez desviaram-se da intenção original da lei que o Senhor havia dado a Moisés. Percebam o que aconteceu aqui. Porque o que acontece aqui é exatamente o que aconteceu com os mandamentos anteriores, que foi preciso o Senhor Jesus trazer à luz deles, à luz da própria Escritura, à luz da revelação de Deus, o correto entendimento, porque esse entendimento havia sido distorcido em busca dos seus próprios interesses. Porque se você observar o que diz o texto de Levítico 19, no versículo 18, você vai ver que a ênfase do autor é no amor em detrimento da vingança. Aliás, Deus está sendo bem específico em dizer que não pertence aos homens a vingança. Sua perversão, no entanto, na formação de culpa popular, estabelecia um agudo contraste, então, entre o próximo e o inimigo, como se o propósito do mandamento fosse que se amasse aqueles, seus irmãos, e odiasse a estes. Percebam que tal atitude culminava então na pergunta: se é assim, quem é o meu próximo? Será que era somente um israelita? Ou era o israelita e um prosélito? Se era esse o caso, que tipo de prosélito? Somente o genuíno, ou seja, o não israelita que pelo batismo e a circuncisão fora feito judeu em todos os aspectos? Ou deveriam incluir também outros tipos de prosélitos? Ora, o próprio texto de Levítico 19, 34 já deixava isso bastante claro. Lá, o Senhor diz: como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Logo, meus irmãos, percebam que se torna evidente que, em resultado dessa lamentável interpretação da lei, construía-se então um muro, na verdade, uma genuína muralha, que separava judeus e gentios, aqueles para serem amados e estes para serem odiados. Porém, era difícil que essa muralha se estendesse apenas aos limites com os gentios. Acabou que essa muralha se estendeu também entre os bons israelitas, escribas e fariseus, e os maus israelitas, todos aqueles que eram renegados, os publicanos, e em geral toda a ralé que não conhecia a lei. E vejam que todas essas coisas aconteciam numa atmosfera tal que era impossível que o ódio morresse na inanição. Portanto, fogo é o que não faltava para alimentá-los. Então Jesus vem naquele monte em que passa a ensinar os seus discípulos e começa a contrapor esse tipo de entendimento esdrúxulo, blasfemo até. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Então vejam, os rabinos alteraram a lei de Deus, acrescentando um outro mandamento humano: e odiarás o teu inimigo. Jesus repudia firmemente essa conclusão rabínica em suas palavras que acabamos de ler. E com esse seu ensino, Jesus estava ali, naquele momento, meus irmãos, derrubando muralhas, quebrando aquelas barreiras que os mestres da lei haviam criado, de modo a fazer com que o amor puro, ardente, divino, infinito, arrebentasse com todas aquelas fronteiras que haviam sido erguidas e estabelecidas pelos homens, fronteiras raciais, fronteiras nacionais, fronteiras partidárias, etárias, sexuais e etc. Se eles haviam dito para odiar os seus inimigos, Jesus vai dizer: amem eles. Se eles haviam dito para odiar e não perdoar aqueles que os insultavam, os degradavam e os caluniavam, Jesus vai dizer: orem por eles. No entanto,
Quando Jesus fala de amar a eles, Jesus não está falando de sentimentos calorosos, confusos de afeto aqui, irmãos, como muitos de nós têm confundido, com essa babaquice melosa. Amor aqui é um verbo, logo que Jesus está inquirindo aqueles e ensinando acerca da realidade. Não é um mero sentimento, mas uma ação. Uma ação em relação a esses inimigos. E uma ação que demonstre amor. E isso não tem nada de sentimentalismo, mas graça. Graça, irmãos. E percebam que Jesus não deixa isso em branco, ele não apenas fala sobre isso, ele dá exemplos, ele aplica essa realidade a cada um deles. Ele diz: amai os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem, saúdem aquele que vos despreza, e procurem ser perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Vejam, as pessoas afirmam que Deus ama todos os homens incondicionalmente. E isso não é verdade. A Bíblia é clara do modo como define o amor de Deus pelos seres humanos. E nós podemos distinguir esse amor divino de 3 formas. O primeiro é aquele que nós chamamos de amor benevolente de Deus. Aquele que diz a sua vontade, boa vontade. A disposição de Deus para com todas as criaturas que foram por Ele mesmo criadas, mesmo em sua morte. O segundo diz respeito ao amor benevolente de Deus, que está ligado à sua graciosidade, pelo qual Deus não apenas tem uma boa vontade em relação às suas criaturas, mas faz coisas boas para elas, como o próprio Senhor Jesus ilustra aqui. Ora, Deus é benéfico para com as pessoas perversas. Como? Fazendo nascer o sol sobre as suas cabeças todos os dias. Ele deixa que a luz solar caia sobre o mal e o bem. Ele faz com que a chuva caia para o justo e o injusto, para que o agricultor injusto, iníquo, receba o benefício da bondade da chuva de Deus para as suas colheitas. As pessoas amaldiçoam a Deus e usam seu nome em vão todos os dias. No entanto, enquanto se preocupam em amaldiçoá-lo, em blasfemarem contra o seu ser, ele os abençoa. Todos os dias, fazendo o que é bem, o contrário daquilo que os homens fazem. Logo, Deus não se envolve em retaliação contra aqueles que são contra Ele. Como nós vimos hoje pela manhã na escola bíblica, quando tratamos acerca da justiça de Deus e falamos da retribuição dessa justiça, que tem a ver exatamente com aquilo que nós fazemos. Todos os dias fazemos o que é mal, irmãos. Essa é a grande verdade. Todos os dias fazemos aquilo que é contrário a Ele. Mas Ele, todos os dias faz o que é reto, justo e bom. Logo, Deus não se envolve em retaliação contra aqueles que estão contra Ele. Observem que até nisso os ímpios podem enxergar o tamanho do amor de Deus. Pelo menos em termos dos 2 primeiros tipos de amor. O amor benevolente e o amor gracioso, benéfico de Deus. Mas ainda um terceiro tipo de amor, que nós chamamos de amor da complacência. Observem que esse se refere ao deleite e o carinho único que Deus tem, especialmente pelo seu Filho, a quem Ele chama de amado meu. O Pai tem um amor especial por Cristo, um amor que Ele não tem igual por nenhuma outra criatura, por nenhum outro ser. Mas esse amor especial, complacente, que Deus tem
pelo Filho não se limita apenas a Ele, mas é estendido pelo próprio Deus a todos aqueles que estão no seu Filho. A todos aqueles que estão no seu Filho. E sabe, uma grande verdade acerca disso é que nós não merecemos esse amor. Porque Ele não estende a nós pelo nosso merecimento. Ele não estende a nós pelo fato de sermos criaturas que foram criados de um modo diferente de todos os outros, a sua imagem e semelhança. Não. Nenhum de nós merece o amor de Deus pela complacência. Nenhum de nós. Porque Ele se estende a nós não por nós mesmos, mas por seu Filho, no qual estamos. É por amar o seu Filho que Ele nos ama. É por causa da justiça do seu Filho que Ele nos declara justo. É por causa da impecabilidade do seu Filho que Ele nos chama de santos. É por causa da adoção por meio do seu unigênito que Ele nos abraça como verdadeiros filhos. Logo, todo cristão deveria se deleitar nesse amor. Um amor que é desprezado e odiado pelos ímpios, mas que deveria ser desfrutado com grande regozijo por aqueles que dizem crer no Filho de Deus. Dessa forma, meus irmãos, vejam, o amor aqui descrito, benevolente, gracioso e complacente, é invencível, infinitamente exercido de boa vontade por Deus, pelo Trino Deus. Esse amor não é questão apenas de sentimento, mas sobretudo de atitude, atitude benevolente. Logo percebam como Jesus refuta a tendenciosa hermenêutica dos doutores da lei, ao confrontar o seu ensino, dizendo que eles devem amar ao invés de odiar os seus inimigos, que devem orar por aqueles que os perseguem e não procurar destruí-los. Vejam que, em vez de imitar os vingadores, deveríamos, como filhos, imitar a Deus, que derrama suas bênçãos comuns sobre bons e maus, que faz o sol nascer todos os dias sobre a cabeça de justos e injustos, que provê a chuva para alimentar os campos, para as ervas, as árvores brotarem, produzirem frutos e frutos em abundância, que chegam até as nossas mesas, e tudo isso graciosamente. 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 É por isso então que ele prossegue dizendo, vejam aí, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Ora, meus irmãos, é muito fácil nós queremos bem a quem nos quer. E na maioria esmagadora das vezes nas nossas vidas é exatamente assim que procedemos. Nós temos dificuldade de ceder um assento no ônibus, no metrô, para alguém desconhecido, mas se fosse alguém conhecido, seríamos o primeiro a gritar, é aqui! Amar somente aqueles que nos amam, apenas nos nivelam a estes que distorciam o ensino da cruz. Saudar apenas aqueles que nos cumprimentam não nos torna melhores do que nenhum dos ímpios gentios.
Já parou para pensar nisso? Porque é assim que muitas vezes nós agimos, não é verdade? A gente não tem coragem de dar um bom dia para o nosso vizinho, mas para o nosso chefe no trabalho, que é estúpido, porque visamos uma promoção, nós levamos todo dia um cafezinho quentinho para ele. Jesus nos ensina que o nosso padrão deve ser mais elevado. Agora vejam o padrão que ele nos leva. Perfeição, ele diz, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Versículo 48. Mas vejam, Robert Mouse, quando diz que essa última declaração de Jesus, com frequência mal interpretada, eu tendo a concordar com ele. Que essa declaração tem servido como texto base para a doutrina da perfeição cristã? Sim, também concordo com ele. Que requer de cristãos a impecabilidade, como os fazem os romanistas, os papistas. Mas não é essa a perfeição que Jesus nos conclama aqui. Porque a perfeição que ele nos conclama está definida no contexto, principalmente nos versículos iniciais, onde ele fala do caráter dos cidadãos do reino. E se considerarmos isso que Jesus tinha acabado de falar aqui, principalmente nestes últimos 2 blocos da segunda tábua da lei, nós vamos entender que é o perfeito amor, que parte de um interesse ativo por todas as pessoas, em todos os lugares, independentemente de elas receberem ou não esse amor. Mas que age assim, de modo retributivo, porque foi alcançado e amado sem merecimento. Porque ele nos amou quando ainda éramos pecadores, indignos de sua presença. Homens e mulheres e crianças de lábios impuros e de impuros lábios, inimigos seus, ainda assim ele nos amou. Logo, o perfeito amor é um interesse ativo por todas as pessoas. Ah, mas muitos têm argumentado. Jesus realmente não quis dizer que somos chamados para ser perfeitos. Porque Jesus bem sabia que ninguém pode ser perfeito. Todo mundo fica aquém da glória de Deus, então ele deve ter pretendido dizer outra coisa. Não, irmãos, ele não pretendeu dizer outra coisa. Porque o Cristo de Deus não nos nivela por baixo. Ele nos nivela por cima. Mas então o que ele quis dizer? Ora, ele quis dizer o que o Senhor já havia anunciado desde a antiga dispensação. Levítico 11:44, sede santos, pois eu sou santo. Desde os primórdios ele tem exortado os seus a se assemelharem a ele, a procurarem viver como ele. Porque certamente, meus irmãos, não podemos alcançar a perfeição antes da ressurreição e da glorificação de nossos corpos, e Jesus sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos acomodar ao presente século. Não podemos permanecer de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos achou. Ele sabe, irmãos, que ajustamos nossos padrões pessoais a um determinado nível de desempenho. Mas, infelizmente, nem todos têm feito isso. E deveriam.
Porque é isso que está sendo requerido de nós. Elevar o nosso desempenho. Todos os dias. Semana após semana. Mês após mês. Ano após ano. Mas o que temos feito, irmãos? Será que temos sido aperfeiçoados? O amor que temos por Cristo Jesus tem sido amplificado no âmago das nossas almas. E talvez você diga, sim. Mas por que você não procura ser santo como Ele é santo? Por que você tem mais deleite em ficar no domingo de manhã deitado na cama, assistindo televisão, do que atender a santa convocação do seu Deus para adorá-lo em espírito e em verdade? Que amor é esse? Eu vou dar aqui um exemplo bem esdrúxulo. Está chegando por aí o dia dos namorados, né? Lembra quando você namorava com seu marido ou com a sua esposa? Quando chegava o dia de vê-la, como ficava seu coração? Aliás, como você se despedia dela para ir para a sua casa? Já ia, pelo menos na minha época era telefone, né? A gente já saía, parava no terminal de ônibus, já ligava para dizer, estou no terminal do ônibus. O tempo todo nós queríamos estar junto, porque amávamos um ao outro. Sentíamos a falta. Mas que espécie de amor é esse que temos por Cristo? Que só queremos estar próximo dele quando não tem nada para fazermos. Ou quando alguém nos fere a consciência. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque é muito bom a gente ficar falando de amor ao próximo, mas como a gente pode amar ao próximo se não amamos nem mesmo a Deus? Não podemos reduzir o padrão para o qual Cristo nos chamou, irmãos. E o padrão para o qual Ele nos chamou é o padrão da perfeição. Que certamente aqueles que creem alcançarão nele, naquele dia, em que apresentará a sua noiva imaculada, sem ruga, sem deformidade alguma, mas bela e santa diante do Pai. Logo, Jesus está explicando que o padrão de Deus não muda, e o padrão de Deus é a perfeição, e esse é o padrão que eu e você devemos buscar. Sermos santos como Ele é santo. E é interessante. Porque às vezes a gente começa a conversar com certas pessoas e começa a testemunhar de Cristo. E eu, como ministro, às vezes, passo a pregar mesmo a palavra para determinados indivíduos. E tem uns que vêm com a resposta, vão dizendo assim, não, eu sei quem é Jesus, mas eu não preciso de Jesus. Obrigado. Eu digo assim, então tá certo, então você é perfeito. Porque se você não precisa de um mediador, você é perfeito. A pessoa para e diz assim, não, eu não sou perfeito, não. Eu tenho muitos defeitos, mas errar é humano. Aí eu digo, pois é, se você não é perfeito e errar é humano, você precisa de Cristo para sobreviver
ao julgamento que terá no último dia. Sem Ele, não há escapatória para a sua imperfeição. Porque Ele não veio para os perfeitos, Ele veio exatamente para os imperfeitos, para os coxos, os mancos, os cegos, para os rejeitados, os perseguidos, os pobres, os humilhados, os desprezados, para lhes dar vida, irmãos, vida abundante. Logo é somente nele, em Cristo. E é disso que trata o Evangelho. É disso que trata a lei, se você não percebeu ainda. É desse amor. De modo que quando lemos as palavras de Jesus, ouvimos a lei. E quando lemos a lei, somos levados às palavras de Jesus. No entanto, por mais que saibamos disso e experimentemos isso, uma dúvida, um sentimento de impotência e, de certo modo, de frustração, muitas vezes nos acomete, muitas vezes nos derruba. Nos mostra que, por mais que nos esforcemos, não conseguiremos alcançar a perfeição que nos é requerida. E isso é verdade, e Deus sabe disso, irmãos. Ele tanto o sabe que Ele nos deu alguém para cumprir exatamente aquilo que nós falhamos consecutivamente. Nos deu alguém para que, através da sua justiça, achemos um abrigo seguro que nos desvie do furor da ira santa do Deus perfeito. E esse alguém é Cristo, e não há nenhum outro. E o fato é que Ele nos foi dado, não por nosso merecimento, mas pelo amor benevolente, complacente e gracioso de Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos por nos ensinar acerca da segunda tábua da lei, do amor ao próximo. Por nos fazer enxergar que, se não amarmos a Ti, Senhor, sobre todas as coisas, nos é impossível amar o nosso próximo, como Tu requeres que nós os amemos. Que o amor que Tu nos ensina não é um mero sentimento, Senhor Deus, mas uma atitude que tomamos pela fé que Tu nos outorga. Uma fé que transcende todo entendimento e que nos dá esse contentamento e a alegria de proclamar a Cristo e a este crucificado todos os dias e de nos regozijar na graça com a qual Ele nos alcançou, Senhor. No temor e tremor do Teu santo nome. Nos transforma, Senhor. Nos faz gozar desse amor e sermos agentes do Teu reino que glorifiquem o Teu santo nome uns nos outros. E que esse mundo em trevas veja a Tua luz a resplandecer em nossas faces. Não para o nosso louvor, mas para a Tua glória. Em Cristo Jesus nós assim te oramos. Amém.